Em seu livro, Caroline e Dachis concebem o autismo como uma diferença invisível. Assim, ao longo do caminho enfrentado por adultos autistas, as dificuldades ultrapassam as barreiras do visível e podem desencadear um mar de crises internas que parecem não ter fim. A interação social se apresenta como um labirinto de sinais não ditos, onde as situações enfrentadas parecem baralhar o juízo e a busca por independência se torna um constante decifrar de enigmas sociais. O autismo é uma condição invisível, mas as dificuldades que ele traz nem sempre são. No episódio de hoje, vamos refletir sobre isso. Norteando, um podcast sobre a vida adulta autista. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para mais um episódio do Norteando, o podcast que fala sobre a vida do autista adulto. Eu sou Cássia. E eu sou Miguel. E bem-vindos ao Norteando! Sejam bem-vindos! O nosso episódio de hoje é sobre dificuldades de autistas adultos. Então, para quem é novo aqui, a gente sempre começa dizendo como é a nossa organização de episódio. A gente sempre vai ter um primeiro bloco, onde a gente vai começar discutindo o tema de hoje. A gente vai para o quadro Mitos e Verdades, onde a gente sempre vai desmistificar alguma coisa sobre autismo. A gente vai para o segundo bloco, onde a gente continua o nosso tema. Vamos para o outro quadro, Dicas e Recursos, onde a gente sempre compartilha alguma coisa, alguma novidade, algum contato que é interessante ter. E, por fim, a gente finaliza. Bom, a gente vai começar falando sobre a invalidação do outro, né? A invalidação do diagnóstico de um autista adulto. Isso é muito frequente em autistas adultos que foram diagnosticados tardiamente, assim como eu e o Miguel, né? Eu fui diagnosticada aos 40 anos de idade, o Miguel foi diagnosticado aos 30 anos de idade, e todos os autistas adultos de diagnóstico tardio que nós conhecemos passaram, em maior ou menor grau, por esse processo de invalidação do outro, de uma outra pessoa duvidar do nosso diagnóstico, seja um profissional de saúde, ou seja um familiar, seja um amigo, seja alguém do seu trabalho, da sua convivência. Eu mesma passei por uma invalidação antes de ter o meu diagnóstico oficial, né, da psiquiatra, que me atende hoje, graças a Deus, eu fui muito abençoada de encontrar a doutora Dárcia, inclusive queria mandar um abraço para a doutora Dárcia, porque realmente ela vem... Um abraço, doutora! Vem fazendo muitas mudanças, né, na minha rotina, vem me ajudando muito, e eu sou muito grata por isso. Mas antes de chegar até essa ótima psiquiatra, eu passei por 2 outros psiquiatras em que eu apresentei o meu relatório neuropsicológico com o diagnóstico de autismo, só que esses 2 psiquiatras, eles disseram, um disse o seguinte: você não tem cara de autista porque você olha nos olhos, e outro disse, você não pode ser autista porque você é uma pessoa que é casada, você é uma pessoa que fez faculdade, você é uma pessoa que é concursada. Então, e além disso, eu também fui invalidada pela psicóloga que me atendia à época do diagnóstico também. E aí isso tudo me deixou muito constrangida, porque é justamente profissionais de saúde mental que deviam dar esse suporte, esse acolhimento, e estar mais bem... atualizado, sabe? Eu acho que a palavra atualização constante é algo que devia estar aí na vida de todos os profissionais, mas principalmente profissionais de saúde mental, que, assim, muita coisa nova está se descobrindo, muito conhecimento está sendo divulgado, e eu acho justamente, assim, um desrespeito com os pacientes. Não sei se você concorda comigo, Miguel, mas eu considero um desrespeito com os pacientes o fato de um profissional de saúde mental não se atualizar, porque não foi um caso, nem 2, nem 3, a gente ouviu muitas histórias já de pessoas que, inclusive, chegam a dar risada
na frente de autistas quando eles apresentam um relatório neuropsicológico, e pessoas que entram em desespero, porque aí piora muito mais, né, a saúde mental, que já está debilitada por um diagnóstico não descoberto na infância, né? Então, muitos autistas adultos apresentam quadros de ansiedade, de depressão e outras comorbidades associadas, né? Eu, por exemplo, desenvolvi fibromialgia, e então, assim, não é uma vida que é uma vida fácil, digamos assim, sabe? Você já está com algumas condições de saúde mental que precisam, né, de uma atenção especial. E aí você receber essa invalidação dos profissionais é muito doloroso, é muito cruel. Eu vejo assim, sabe? E eu acho também que muitas pessoas também passam por invalidações, né, de pessoas próximas. Eu, graças a Deus, não foi a minha realidade, até porque no começo eu contei bem para pouquíssimas pessoas, então contei para minha mãe no dia que saiu o diagnóstico, e o meu marido e uma amiga. Então, foram bem pouquíssimas pessoas. Aí, logo na sequência, que eu fui me ambientando, fui me acostumando com a ideia, eu comecei, à medida que eu me sentia confiante, compartilhar com algumas pessoas. E hoje não, né? Hoje é mais fácil, então, assim, já estou mais bem resolvida. Não foi um processo fácil, esse processo de aceitação, não foi assim, agora eu sou autista, então minha vida será 100% resolvida. Não, gente, não foi assim, tá? É um processo de aceitação, é um processo de descoberta que a gente passa, e eu acho que é fundamental a gente ter o apoio das pessoas próximas. E eu percebo assim, sabe, que tirando a parte dos profissionais de saúde, que eu considero realmente uma falta de respeito, né, com a profissão mesmo, as pessoas que eles estão atendendo, as pessoas que estão nessa volta, muitas vezes elas vão invalidar um diagnóstico nosso por um desconhecimento, não por uma maldade, ou não porque eles querem que a gente se sinta mal, não nesse sentido, já que eles não têm obrigação de saber, né, sobre o autismo, assim como os profissionais de saúde que atendem pessoas especificamente, né, com situações de neurodesenvolvimento, enfim. Eu acredito que faz parte também da nossa missão a gente, aos poucos, né, no nosso tempo, à medida que a gente se sente confortável, falar para as pessoas próximas que somos autistas e falar sobre o que é o autismo, sobre as características. Claro que nem todo mundo tem condição de fazer isso e a gente super entende, mas tanto eu quanto o Miguel, a gente sente, sabe, essa necessidade de falar sobre isso para que mais gente conheça sobre isso, para que mais gente tenha acesso à informação, e eu acho que o nosso papel aqui é esse, sabe? A gente divulgar aquilo que a gente vem aprendendo, como a gente já falou, não somos profissionais da área, não somos especialistas autistas, em autismo, nós somos apenas adultos autistas com uma história de vida, e a gente está aqui para compartilhar experiências, né? Então, eu gostaria, Miguel, que você falasse um pouquinho agora, se você passou por algum processo de invalidação, seja de profissionais ou de familiares, pessoas próximas, enfim, conta aí para a gente. Cássia, veja bem, assim, eu vou ser até um pouquinho pessimista agora. Eu gostaria muito de acreditar que o processo de invalidação ele acontece só no começo de quando a gente está nessa fase de sei lá, de se expressar como autista, né, conscientemente como autista para o mundo. No meu específico caso, né, como eu sou escancaradamente autista, né, eu saí falando para todo mundo do meu diagnóstico. Para mim, e é até bacana a gente ter esse contraponto. Eu percebo que essa invalidação é muito constante. Ela acontece o tempo todo. E você tocou em tantos pontos interessantes. Meu Deus, eu espero que eu consiga só não perder nenhum bom. Mas
essa invalidação do outro, primeiro enquanto profissional, né, que aí irretocável tudo que você disse, e o segundo é do outro enquanto próximo. Porque, veja, antes de ser uma conversa sobre um diagnóstico de autismo, é uma conversa de alguém se expressando, de alguém se mostrando, alguém colocando quem se é para fora. Então, eu não estou nem colocando aqui a questão de ser ou não ser da área, de ter ou não ter o conhecimento, mas em que momento parece uma boa ideia é, generalizar, diminuir a importância desse momento, seja ele qual for, assim. Eu até sabendo que a gente ia falar sobre esse assunto, eu fiz uma lista, assim, algumas a gente até mencionou em outros episódios, de coisas que são comuns de serem ditas por pessoas próximas, num, que acabam sendo tendenciosas para uma invalidação. Então, veja, aí eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Ah, mas você não parece autista. Todo mundo é um pouco autista, não é? Você só precisa se esforçar mais para se encaixar. Isso é uma desculpa para o seu comportamento. E várias outras coisas, assim, que eu vou sair colocando, como, isso explica tudo, então. Então, todas essas questões, assim, a gente entende que podem ser reações, mas a gente precisa também olhar para o lado de que isso é uma violência, isso é uma agressão, sim, verbal, no sentido de que isso invalida toda uma construção. Olha, gente, eu falo por mim, falo pela Cássia, eu falo por todas as pessoas, assim, pós-diagnosticadas sem medo de errar. Qualquer pessoa pós-diagnosticada, ela enfrentou muito problema na vida, muita questão. Então, o diagnóstico do autismo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é uma regalia no sentido de que só tem flores e muita gente fala de benefícios como se a gente não precisasse deles e eu ultimamente estou numa postura até meio que intolerante mesmo, sabe? Eu já fui da postura didática, de aceitar tudo, mas eu andei refletindo, sabe, Cássia? Tipo, puxa vida, em que momento parece ser uma boa ideia você dizer para uma pessoa que é normal e várias pessoas são assim, todo mundo é um pouquinho, para uma pessoa que passou a vida inteira sem se entender, para uma pessoa que certamente tem todo um comprometimento na sua rotina, que eu estou falando de gasto com terapia, gasto com medicamentos e tal, é todo mundo mesmo que faz isso na proporção que a gente faz, sabe? Enfim. Eu entendo, Miguel, e concordo também com o teu ponto de vista. Assim, eu escolhi muito bem as pessoas que eu iria falar que eu era autista, principalmente no começo. Uhum. Então, tem pessoas que eu não falei, assim, propositalmente, principalmente no momento que eu não estava muito tranquila ainda com isso, sabe? Então, assim, foram pessoas, assim, mais próximas, que eu vejo que elas são ótimas comigo hoje, mas quando elas me conheceram, são minhas amigas e tudo, quando elas me conheceram, elas não sabiam quase nada sobre o autismo, inclusive hoje a gente tem até um filho de uma amiga ele tem 5 anos, que foi diagnosticado autista, e eu ajudei nesse processo, indicando psiquiatra, neuropsicóloga, enfim. Então, assim, hoje eu vejo que essas pessoas, elas aprendem muito comigo, então eu não consigo, sim, perceber maldade em coisas que eu ouvi, como, por exemplo, eu sei que dói muito, tá, gente? A frase que mais dói para mim, como autista adulto, autista adulta, é escutar, mas o seu autismo é levinho. Quando ela falou isso na época, dói, né, gente? Mas assim, eu não vejo que foi por maldade, eu vejo que foi por desconhecimento. Inclusive, essa amiga que falou isso, eu comecei a conversar muito com ela. Ela tem muitas características de ser TDAH, o filho é diagnosticado TDAH. Eu falei assim: passa por um processo, acho que seria interessante. Então, nesse caso, eu não vejo maldade. Agora, tem pessoas que eu escolho não falar sobre, não vou esconder, mas não vou ficar
sabe, orientando ou falando, eu entendo perfeitamente o que você está falando, Miguel, que você, da questão didática e tal, eu também tenho algumas coisas que eu já não tenho mais paciência, sabe? Principalmente vindo de pessoas que você já conhece um comportamento, que você já sabe que são mais, né, intempestivas, assim, e não muito respeitosas, fazer gracinha, fazer gracinha e já era, né? Eu acho que o respeito é algo fundamental e eu acho que tem coisas que, para mim, não tem preço, sabe? Então, eu, por exemplo, até em alguns ambientes, eu estou usando o cordão de girassol com a minha carteirinha de Cipitea, proposital, para que eu possa ter os meus direitos exercidos, como é o caso de, eu vou numa loja de departamento comprar roupa, eu vou entrar na fila preferencial, né? Isso é um assunto até a gente que vai falar para frente. O autista, ele não tem atendimento preferencial. O atendimento priorizado em lei é prioritário, não é preferencial, é diferente, né? Preferencial pode ser atendido antes, prioritário tem que ser atendido antes. É importantíssimo falar isso. E aí eu acho que, isso a gente pode até falar mais para frente, mas eu faço questão, sabe, tipo de levar minha Cipitea, de mesmo que eu vou receber olhares, né, estranhos, você não está gestante, você não é idosa, você não tem filho no colo, por que você está na fila do cliente preferencial, enfim. Então, assim, eu entendo que assim, um trabalho de formiguinha, tem pessoas que vão aprender facilzinho e vão respeitar você, mas tem pessoas que você vai falar 1, 2, 3 vezes e falam tanto que a gente tem rigidez cognitiva, né? Mas eu acho que tem muito neurotípico que é extremamente rígido com a mudança de comportamento, sabe? Principalmente em aceitar que as diferenças. E eu também não gosto muito disso e considero extremamente desrespeitoso. Então, nesse sentido, concordo com você, Miguel, de a gente ter que ouvir frases assim que nos invalidam. Eu acho que depende muito de como essas frases são ditas, e aí vem o tom de voz, vem como essa pessoa fala. Acho que não é muito o que a pessoa fala, embora seja doloroso também, mas a forma como ela fala diz muito sobre as reais intenções, e a gente, como autista, consegue perceber isso até numa sensibilidade que outras pessoas não percebem. Então, a gente tem, sim, dificuldades, às vezes, identificar expressões faciais, sim, eu não achava que tinha, mas eu realmente tenho. Agora, a questão de quando alguma pessoa fala alguma coisa e você sente a energia que está naquela fala, caramba, nossa, como a gente consegue perceber coisas que não foram ditas, sabe? Eu não sei se acontece com você, Miguel, mas é muito forte isso tudo, né? Então, por isso que eu falo, acredite sempre na sua intuição, porque se eu não acreditasse na minha intuição, eu teria aceitado a invalidação do diagnóstico pelos profissionais de saúde que me atendiam à época e não estavam qualificados para isso, né? E eu não teria continuado a busca. Mas como eu queria respostas, né? Eu queria me entender, eu queria saber quem eu era, o meu lugar no mundo, eu segui adiante, sabe? Então, eu acho que a gente deve muito prestar atenção à nossa intuição, seja você um adulto que está desconfiando que é autista, seja você uma mãe que está nos ouvindo e sabe que tem algo diferente com seu filho, sabe? Busque ajuda. Não acredite que porque uma pessoa colocou um jaleco branco e tem um diploma pendurado na parede, que junto com essa pessoa está o profissionalismo, está totalmente habilitada. Infelizmente, não é isso que a gente vê, né? Não só na área médica, né, para não ser injusta, eu acho que todas as profissões têm, né, bons profissionais e maus profissionais, então acho que a gente tem que ter esse bom senso de entender que, poxa vida, não fui invalidada, não fui respeitada, não fui entendida, vou buscar uma segunda opinião, uma terceira opinião, eu vou tentar descobrir alguma saída para isso que eu estou sentindo, sabe?
Então, esse é o recado assim, que eu queria deixar, sabe? Essa invalidação do outro, ela não pode ser a palavra final para a gente. E ela não pode também fazer com que a gente apague a nossa luz justamente para, digamos, entre aspas, não atrapalhar a luz do outro. Que a gente nunca atrapalha a luz do outro. É o outro que Ninguém se atrapalha a luz de ninguém, né? né? Isso Ninguém mesmo. atrapalha a luz de ninguém. É o outro que às vezes, na sua própria inconsciência, na sua própria ignorância, se incomoda quando vê algo diferente daquilo que ele acredita ou daquilo que ele conhece. Enfim, uma reflexão aí que foi de forma mais profunda do que eu estava querendo. Ai, que bom que foi assim. Bom, gente, indo para um outro ponto que a gente escolheu conversar aqui, tem a questão do romper com o masking. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse conceito, mas o masking ou o mascaramento, ou qualquer outro termo relativo a isso, digamos assim, é um mecanismo de proteção de autistas, né, que passam literalmente desenvolvendo uma máscara social, né, para ficar inibindo seus traços ou trejeitos potencialmente autistas, né? Isso, claro que a gente está falando de pessoas pós-diagnosticadas. Então, uma das primeiras dificuldades que a gente lida, né, assim, muito substancialmente, pelo menos foi comigo, Cássia, não sei como foi contigo, é essa questão de, caramba, e aí, quais desses comportamentos são masking? Quais são a minha personalidade, sabe? Quais são aceitos e quais não são, assim, quais são saudáveis e quais não são para mim. É importante a gente sublinhar aqui que o masking, ele não é um mecanismo saudável. Por quê? Muita gente confunde masking com a persona, né? Essa máscara enfim, personalidade que algumas pessoas têm, que normalmente e naturalmente a gente tem. Uma persona, ela é moldada e ela construída a partir de dados e a partir de traços da nossa personalidade que são naturalmente nossos. Então, a gente pega aquilo que já é natural e, digamos assim, a gente põe na vitrine, né, para viver em sociedade, digamos assim, o melhor da gente vai para a vitrine para que a gente conviva, né? No caso de um masking, é como se a gente estivesse simulando ter coisas que a gente, na real, não tem. Então, a gente começa a entrar numa forçação de barra, num estado no estado de forçar tanto esses mecanismos que é muito comum, ansiedades assim em níveis alarmantes, depressão em níveis maiores ainda, né, por causa desse mecanismo de masking. A gente está forçando, numa metáfora aqui rápida, no masking a gente força ser aquilo que a gente não é, né? Não sei se é um conceito muito abstrato para quem não é autista que está ouvindo a gente, mas eu tenho certeza de que todos os pós-diagnosticados aqui, todos os autistas também, conseguem entender bem isso, né? Eu acho um barato quando as pessoas dizem assim, é só você se esforçar um pouquinho que passa sobre essa questão autista. Gente, todo mundo tentou muito, não sei, com toda certeza, o Baskin é a prova assim, cabal disso tudo. Essa frase que você falou de se esforçar um pouco mais, Miguel, eu acho que é uma frase, ela é bastante venenosa. Teve uma época da minha vida, como eu te falei, que eu fui estudar inteligência emocional, fiz curso, inclusive, presencial com o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, né, quando ele esteve no Brasil, e porque eu sempre tive muita dificuldade de equilibrar as minhas emoções, e aí eu achava sempre que eu precisava conhecer um pouco mais, eu precisava de técnicas, e, nossa, eu sei o quanto me esforcei para isso. E aí, nessa época, eu usava essas frases, tudo que eu preciso é me esforçar um pouco mais, olha, porque todo mundo consegue, essa outra frase que me pega. E eu falava muito isso, porque eu acabava repetindo, né?
essas frases que eu ouvia de palestrantes, mas nessa época eu não conhecia a minha condição de neurodivergente. Eu nem sabia o que era uma pessoa neurodivergente. E hoje eu tomo muito cuidado com o que eu falo, sabe? As técnicas do coaching, eu acho que elas são lindas e maravilhosas, já falei isso em outros episódios, mas os autistas precisam realmente ter um cuidado muito intenso ao absorver e internalizar essas frases, porque a gente acaba indo ao extremo. Então, por exemplo, a persistência no autista é algo muito forte. E aí você fala para um autista tudo que você precisa se esforçar mais um pouco. Gente, eu cheguei num nível de esgotamento profissional, né, um burnout autístico que eu nem sabia que eu tinha, porque realmente eu achava que eu precisava me esforçar um pouco mais, que eu precisava me dedicar um pouco mais. E esse um pouco mais vamos deixar o almoço para depois, e aí continua trabalhando. Aí chega na hora do lanche, não, tudo bem, eu vou jantar à noite. E aí você acaba pulando refeições, você acaba acordando mais cedo, não dorme o suficiente, não se diverte, porque você tem que estar se esforçando. Então, acho que a gente tem que ter muita cautela com essas questões, essas frases que a gente ouve, e principalmente quando você não tem o diagnóstico de autismo, ainda você não sabe o que é, nossa, é muito sofrido, porque você tenta fazer o que as outras pessoas fazem e para você não funciona, para você não dá certo. E aí isso causa mais uma sensação de desencaixe. Não, mas espera aí, como que para mim não dá certo? Como que o fulano faz tanta coisa? Eu não consigo fazer metade do que ele faz. Ah, mas como que o fulano consegue interagir tanto, tem tantos amigos e consegue ir para uma festa e no outro dia tá, como eles usam a palavra zerado. Hoje mesmo de manhã eu falei com o meu massoterapeuta, eu falei, gente, eu não sei o que é uma pessoa estar zerada. Há muito tempo que eu não sei. Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu estava gripada no final de semana, e tal, e como é que você está hoje? Não, agora estou zerado. E aí eu dou aquela respirada e falo assim, cara, o que é estar zerado? Eu não sinto isso há muito tempo. E eu acho que uma das coisas que intensifica muito esse cansaço é o masking. Por isso, eu tive refletindo, sabe? Não sei se você concorda, Miguel, mas por isso que eu acho que a gente gosta de ficar tanto sozinho, gosta de ficar com pessoas que a gente já conhece, que a gente não precisa fazer esse masking, porque estar junto com pessoas que a gente não conhece, interagir socialmente, é muito desgastante, é muito cansativo, você tem realmente um gasto energético, um gasto físico, um gasto emocional, então, realmente é algo que a gente acaba fazendo como uma característica para a gente ser aceito na sociedade, porque muitos de nós, lá na infância, tentamos ser como nós éramos, mas em algum momento ou outro a gente foi rejeitado, a gente sofreu bullying, a gente ouviu coisas, você não pode fazer isso. Né? Então, hoje eu me lembro, depois que eu tive o diagnóstico, eu comecei a estudar, eu fiquei pensando muito em estereotipias e o que eu tinha e o que eu não tenho. E eu tinha muito, quando eu era criança, quando eu estava muito entusiasmada, ou quando eu estava muito, tanto para o bem quanto para o mal, sabe? Como é que eu posso dizer? Excitada com o sistema nervoso central, sabe? Ou muito alegre ou muito triste, eu fechava as duas mãos assim na frente do rosto e eu apertava, sabe? Era uma coisa que as pessoas, crianças, quando me viam fazendo, falavam, Cássia, o que você está fazendo? Nem eu sabia dizer o que estava fazendo, era um negócio assim que era meu, mas toda vez ficavam me perguntando por que eu fazia isso. E hoje eu vejo que era uma estereotipia, e depois que você vai se tornando adolescente, adulto, você vê que, isso aqui não é legal de você fazer em público. E nem era uma coisa assim tão gritante, né? Então, claro que hoje a gente tem os Steams, né? Os Steam Toys, né? Os brinquedos que a gente está sempre segurando na mão para poder aliviar essa sobrecarga que a gente sente e poder fazer um mecanismo de autorregulação, né, mais aceito socialmente. E eu acho que o masking, na verdade, quando eu descobri, eu fiquei me perguntando, sabe? Eu falei, gente, quer dizer que eu fui falsa a vida toda? Né? Fiz camuflagem a vida toda, quer dizer que essa não sou eu?
Então, a gente entra, assim, numa paranoia, até às vezes, de pensar, tá, mas e quem sou eu? Né? Eu não sei se isso já aconteceu com você que está ouvindo a gente, mas isso foi o que aconteceu comigo, tá? Mas e quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Mitos e verdades. Todo autista tem hipersensibilidade sensorial. E aí, mito ou verdade? Olha, sempre que a gente vê uma frase dizendo todo ou nenhum, a gente tem que tomar cuidado, e aí o sistema nervoso central do autista, ele recebe e ele interpreta os estímulos de uma forma muito particular, que pode ser diferente para cada pessoa autista. Então, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade sensorial para a dor, para frio, para cheiros, para sabores, para sons. Porém, em relação à sensibilidade de necessidades fisiológicas, eu não sou tão sensível assim. E então cada pessoa autista ela pode ter uma sensibilidade sensorial que pode ser hiper para alguns sentidos e pode ser hipo para outros sentidos. As mudanças de rotina. Primeiro, é muito importante a gente entender que mudanças de rotina, elas têm um impacto muito mais basilar na gente do que em outras pessoas. Ainda se tem muito esse debate sobre a questão do pensamento do autista ser predominantemente visual, ou seja, de se pensar por imagem, mas nem todo autista pensa por imagem. Tem gente que vai pensar por textos, né, e tal, mas também nem todo autista pensa por textos. Mas o que é comum nisso tudo, ou pelo menos o que parece ser comum para a gente aqui, é que há sempre uma necessidade de organizar, de classificar, de categorizar essas informações que a gente recebe no dia a dia em uma linha de raciocínio. Então, quando as coisas elas destoam, quando as coisas, qualquer que seja, por mais simples, por mais bobo que seja, isso mexe com uma estruturação interna muito pensada, muito fomentada antes da ação se manifestar. Então, mudanças, por qualquer que seja o motivo, assim, vão mexer. Aí entra a necessidade da gente mesmo ter estratégias de mudança, né, de lidar com isso. Isso é um tema que, se não for muito bem trabalhado, muito bem conhecido, pelo autista, isso pode, assim, ser o fator principal para crises. Essa questão da necessidade de previsibilidade, ela está muito ligada a essa questão de rotina, do conhecido, né? E a gente precisa realmente delimitar isso para a gente, né? O que é que funciona para que a gente gerencie bem esse momento da melhor forma possível. Cada pessoa vai ter a sua estratégia, cada pessoa vai descobrir o que é que de fato funciona ou não. Alguns autistas eu também percebo, não sei se você concorda comigo, Cássia, mas eu percebo que tem digamos assim, um linear de tolerância para isso um pouco maior do que outras pessoas, né? E eu não estou nem falando de nível, não é tipo autista de nível 1, nível 2, nível 3, não. Dentro do nível 1, né, que é o que, em teoria, menos precisa de suporte, isso flutua bastante, né? Eu não sei se a questão de ser em determinados setores, determinadas coisas, mas me parece que, de forma geral, quanto mais nova e quanto menos trato a gente tem sobre a situação, mais essa questão de rotina vai pegar. Né, Cássia? O que tu acha disso? Sim, eu acho bem importante a gente estar falando sobre isso, até porque eu me lembro no meu teste neuropsicológico, a psicóloga me perguntou assim, Cássia, você tem alguma mania? Olha a pergunta, feita para um autista. Mania é Mania.
mania é uma palavra muito subjetiva, né? Porque qual é a definição exata de mania? E aí eu fiquei pensando, não, tenho muita mania. Eu falei assim, acho que a única mania que eu tenho, eu nem gosto da palavra, né? Eu ligar uma música calminha de manhã para tomar café. Eu gosto de ouvir jazz, eu gosto de ouvir, sabe, assim, música mais calminha. Às vezes eu ligo um mantra. Então eu estou ouvindo sempre uma música calminha. E aí, depois que passou, depois que eu entendi, processei um pouco melhor, eu falei, gente, eu sou cheia de mania. Nossa, até o jeito de colocar toalha no negócio do banheiro lá, que pendura a toalha. Não, tem o jeito certo. As roupas que eu guardo no guarda-roupa, aí eu tenho uma gaveta lá que eu coloco só as roupas íntimas, na outra gaveta eu vou colocar pijama, sabe? Tudo separadinho, assim. Claro que eu não sou um exemplo de organização, tá, gente? Porque além de autista, também sou TDAH. Somos, Então, né, TDAHs? somos. Então, e assim, uma das dificuldades do TDAH é realmente a organização. Então, imagina como é a cabeça de uma pessoa que é autista e TDAH, né? Porque o autista gosta, em geral, de organização. O TDAH tem essa dificuldade de se organizar. Então, eu percebo, tá, Miguel? Inclusive, eu cheguei a perguntar para a minha psiquiatra se fazia sentido essa minha percepção, e ela falou que sim. Eu percebo que existem períodos da minha vida em que estou mais sob a influência forte do TDAH ou sob a maior influência do autismo. Inclusive, eu acho que durante a maior parte da minha vida, a minha maior influência foi o TDAH. E eu acho que as características do autismo só ficaram mais evidentes quando eu comecei a fazer tratamento para fibromialgia, para depressão, que aí o sistema nervoso central, né, deu uma relativamente regulada no TDAH. E aí as características do autismo ficaram mais evidentes. E aí ela falou que sim, que pode acontecer, de acordo com a gente estar mais com o sistema nervoso, né, mais excitado, mais deprimido, enfim. E assim, durante toda a minha vida, eu tinha algumas coisas que eu era muito organizada, por exemplo, materiais de escola, caderno. Sempre as pessoas pegavam os meus cadernos para copiar matéria, para. Ah, faltou aula, vai pegar caderno de quem? Vai pegar caderno da Cássia. Porém, para outras coisas, principalmente para outras coisas de casa, né, atividades domésticas, eu nunca fui um exemplo de organização. Mas, depois do meu diagnóstico de autista, eu falei assim, nossa, como eu me sinto melhor quando estou num ambiente organizado. Nossa, afeta o meu humor eu estar num ambiente desorganizado. Só que eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa noção. E hoje, sempre que eu posso, eu estou organizando alguma coisa. Então, é como se eu estivesse conseguindo enxergar a autista que existe em mim e que sempre esteve ali, mas que antes eu não conseguia ver. Então, essa questão da rotina, da organização, de você acordar sempre nos mesmos horários, inclusive finais de semana, gente, eu não durmo, sábado, domingo, às vezes que você pode dormir um pouco mais, as pessoas dormem até meio-dia, nossa, isso para mim, não, eu levanto cedo, porque é uma coisa que já faz parte do meu organismo, e eu percebo que em algum evento específico, que eu vou dormir fora do meu horário normal, nossa, já no outro dia eu tô diferente. Então, eu fico mais cansada, eu não fico tão produtiva. Quando eu vou viajar, então? Viajar é você sair totalmente da rotina, né? Você está num lugar diferente, você está, às vezes, na casa de um parente, às vezes está num hotel. Então, viajar é algo que faz a gente sair muito da rotina. E eu acho que ter essa consciência me ajuda a eu me preparar psicologicamente para a viagem, entendendo que eu vou sair da rotina, eu vou talvez estar num clima diferente, com pessoas diferentes. Então, tudo que eu puder fazer para minimizar o excesso de estímulos ou para minimizar essa desregulação, eu vou fazer. Eu acho que a rotina ela é extremamente importante porque traz previsibilidade para a gente.
e o autista gosta de ter mais controle da situação. Claro que a gente não vai ter controle de tudo, e depois de muita terapia eu consegui entender e trabalhar um pouco mais essa flexibilidade, né? Agora, se você não faz terapia, caramba, é muito difícil mesmo você Muito mais difícil. conseguir se adaptar, sabe? Eu já faço terapia há muitos anos, mas agora faço terapia direcionada, né, para questões do autismo, coisa que não acontecia antes. E então eu acho que fazer terapia é um processo muito importante para ajudar a gente a organizar a nossa rotina para que ela seja funcional. Engraçado que eu estava ouvindo algum Instagramer aí falando sobre isso no autismo adulto. Como é curioso, porque a gente fica falando sobre essa questão de coisas repetitivas, de brincadeiras repetitivas de criança, como sinais de autismo. Porém, essa repetição, ela só é evidenciada quando o comportamento ele é muito, assim, diferente do esperado, né? A pessoa, gente, não vou saber o nome da pessoa, e eu sou péssimo com essas coisas. Mas eu lembro que no vídeo ela estava até dando exemplo, assim, de, por exemplo, o menino brincando com carrinho. Então, tem a questão do menino brincar com carrinho do mesmo jeito, de várias maneiras. Então, vamos supor que pegamos lá o carrinho. Se o menino começar a pegar o carrinho e começar a ficar fazendo movimentos circulares no ar de forma bem repetida, todo mundo vai perceber que tem alguma questão aí, porque aquilo não é o esperado, né, para acontecer. Mas, se o menino ficar com o carrinho no chão o tempo inteiro e consegue brincar, porém sempre com uma única mão, né? Ele nunca usa a mão direita, por exemplo, sempre pega o carrinho com a mão esquerda, sempre faz o mesmo trajeto. Isso é um tipo de comportamento, isso é um tipo de padrão também de repetição, que é mais difícil da gente perceber, porque ele não é tão diferente assim. Mas não deixa sutil, de né? ser. Isso não deixa de ser um comportamento repetitivo. Sim, Miguel, exatamente, porque depois de tudo que a gente falou aqui, né, sobre essas dificuldades, as experiências que a gente compartilhou, dá para se ter uma ideia de que autistas precisam de apoio, precisam de suporte, independente do nível, tá, gente? Uma coisa que eu não sei se a gente deixou bem claro aqui, mas existe o nível 1, 2 e 3. Então, pessoas que precisam de um suporte mais substancial, às vezes para falar, para a rotina do dia a dia, para se locomover, são níveis de suporte que a gente diz mais elevado, nível 3, nível 2. Eu e o Miguel somos atualmente nível 1 de suporte. E por que eu falo nível atualmente? Porque estudos recentes mostram que a gente pode flutuar entre esses níveis conforme os períodos da nossa vida e conforme as comorbidades que a gente vai apresentando. Então, teve um momento da minha vida em que eu fui nível de suporte 2, embora não tenha sido classificada como tal, porque eu nem tinha diagnóstico de autismo, mas devido às condições da fibromialgia, tinha dias que nem banho eu conseguia tomar sozinha por causa da dor de levantar o braço, de lavar minha cabeça. Então, assim, são coisas que acontecem, né? E conforme a nossa questão emocional, perdeu algum ente na família, é bem importante a gente ficar de olho em pessoas autistas, porque por essa intensidade emocional, o nível de suporte ele pode também variar. E ter essa noção faz a gente também ter a cabeça um pouco mais aberta, sabe? Para a gente não imaginar que tudo é daquele jeito e vai ser para sempre assim. Não, eu acho que com as terapias, a gente sabe que existem muitas crianças autistas nível 3 que com terapias, com TO, com, sabe, um atendimento adequado, elas vão diminuindo o nível de suporte. Inclusive, a Fátima de Quante, que a gente falou aqui já em um dos episódios, o filho dela, o Edinho, ele era nível 3 de suporte. E hoje ele tem 27 anos e ele é nível 1 de suporte. Olha só que vitória, né? Então, eu acho que é importante
a gente considerar e entender o que é o nível de suporte atual da pessoa. Não quer dizer que a pessoa nunca mais vai voltar a ter um nível mais elevado de suporte, porque, como eu falei, depende do momento de cada um. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar muito explicadinho aqui é que todo autista precisa de suporte, todo autista precisa de apoio. Se você está achando que você é autista por causa das características que a gente falou, mas você não tem prejuízo a nível de transtorno, você não precisa de suporte, você não é autista, tá, gente? Porque é algo muito sério mesmo. Tem autistas que não conseguem, são adultos, mas não conseguem fazer a própria comida. Eu, por exemplo, quando eu estou sozinha em casa, eu sei cozinhar, eu sei fazer as coisas, mas eu não faço, eu não consigo. E a minha alimentação, como eu vou explicar para você, mas como você, Cássia, com um nível intelectual, com desenvolvimento, tem coisas simples, gente, que eu não consigo fazer por mim mesma, entende? Agora, eu aprendi a pedir ajuda quando eu não estou bem, mas durante muito tempo eu sempre era aquela pessoa que não pedia ajuda. E isso tem históricos, né, da gente, talvez de outros momentos de infância, adolescente, em que eu pedi ajuda e não recebi. Tem muito a ver também com a pessoa altamente sensível, que a gente também falou aqui do livro, que a gente já falou, né, pessoas altamente sensíveis. Então, muitas coisas que por desconhecimento, nossos antepassados, familiares, pais, mães, professores, tios, primos, enfim, muita gente fez coisas que acabaram trazendo consequências negativas para nós, como, por exemplo, deixar uma criança chorando. Pessoas altamente sensíveis, ou crianças altamente sensíveis, se você deixar chorando, vai criar um grande trauma. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar diferenciado e entender que o mundo muda, que as coisas mudam, que a gente precisa se atualizar, aprender. Eu acho que a gente não deve parar de aprender nunca, sabe? Eu acho que aprender traz vida para a gente. Então, receber apoio de pessoas próximas, de profissionais, é muito importante, gente. Busque apoio. Ah, mas, Cássia, Miguel, eu não tenho uma condição financeira adequada. Mas busque na sua cidade informações, alguém que possa orientar você. Então, existem muitas cidades que têm a Casa do Autista. Aqui em Santos, eu sei que tem, onde eles disponibilizam através da prefeitura, né, atendimentos especializados. Eu acho que a gente tem que sempre estar aberto de buscar, de ir atrás, de não aceitar sentar na cadeira e ficar esperando, né, como dizia Raul Seixas, né, com essa boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? A gente tem que buscar, tem que ir atrás. Eu acho que isso faz parte da nossa, do nosso instinto de sobrevivência, né? Faz parte da nossa alma que está querendo se expressar no mundo. E eu sei que muitos momentos são difíceis, gente. Eu não estou aqui para dizer, nossa, o mundo é maravilhoso. Não, o mundo não é tão bonito assim, sabe? Existe esse sofrimento, existe, sabe, muita dificuldade, mas eu acho que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente acredita, buscar alternativas, até a gente encontrar aquilo que a gente procura. E as estratégias de apoio é assim também. Muitas vezes a família não vai dar apoio para você, a família vai dizer assim, mas você não parece autista, a família não vai entender que você precisa de silêncio. E eu sei de muitas histórias assim. Então, quando você se fecha no quarto, a família vai dizer, mas você não interage. E por isso que a gente está aqui, justamente falando sobre essas características, para difundir o conhecimento, para que mais pessoas tenham acesso a estratégias de apoio, seja de familiares, amigos, profissionais, enfim, eu acho que as estratégias de apoio, elas fazem parte do dia a dia da pessoa autista, e quando elas não fazem parte, no caso de uma pessoa que não foi diagnosticada ou é diagnosticada tardiamente, essa estratégia de apoio faz falta. Essa estratégia de apoio, ela é crucial e em algum momento
essa pessoa vai, sei lá, ou vai explodir, ou vai ter alguma situação mais séria que ela vai precisar desse apoio. O que você acha disso, Miguel? Eu concordo total, né? É exatamente isso. E teve um ponto que você falou que também me atraiu bastante, que eu queria comentar, que é essa questão, infelizmente, ainda social, né, do autismo, assim. O autismo que pessoas mais abastadas vivenciam é completamente diferente do autismo que pessoas mais pobres vivenciam, né? Isso é uma realidade, não tem como fugir disso. É uma pena que seja assim, mas é assim, né? E quando a gente fala sobre estratégias de apoio, é claro que a gente está considerando estratégias de apoio profissional, é claro que a gente está considerando estratégias de entorno, ou seja, de estar perto de pessoas, amigos, familiares, como a Cássia está colocando. Mas a gente também pode incluir também as estratégias que estão não sei se eu colocaria anteriores a isso, mas estratégias de nós para nós mesmos. Por exemplo, aquilo que a Cássia estava falando do que é funcional, é de fazer coisas que funcionam, né? Tem muita gente, por exemplo, que faz uso de Steam Toys, né? Que são aqueles brinquedinhos, enfim, com padrões repetitivos e tal, de interação e tal. Aquilo realmente acalma. Isso, por que não ser uma estratégia de apoio, né? Tem gente, por exemplo, que grita bastante. Eu sou desse tipo de pessoa. Eu acho que está todo mundo que conhece até um pouquinho chocado comigo, mas quando eu estou assim, uma sobrecarga, gente, eu começo a gritar loucamente. Eu fico ótimo. É uma coisa assim que funciona muito bem comigo. Eu ouvi uma vez alguém sugerindo numa das minhas leituras e fiz, nossa, será que isso dá certo mesmo? Esperei um momento, esperei a situação. É maravilhoso. Eu convido todo mundo a experimentar. Não só isso, até no meu caso, né? Sou pianista, mas escrever, expressar. Eu estou querendo só abrir a mente da gente de que uma estratégia de apoio é um conceito assim que sim, ele é interpessoal, no sentido de que sim, a gente precisa da ajuda do outro, mas ele também é algo da gente com a gente mesmo, sabe? Da gente praticar essa questão de autorregulação, da gente ter essas estratégias de, por exemplo, um brinquedo, algumas pessoas têm, por exemplo, sei lá, animal de apoio emocional também. O que você perceber que funciona para te acalmar está valendo, seja o que for, e claro, que não ponha sua vida em risco, que seja algo lícito, pelo amor de Deus, né? Mas o que você perceber que couber dentro desse escopo de estratégia de apoio é completamente adequado e merece, com certeza, ser utilizado. Dicas e recursos. Eu e o Miguel nos conhecemos num grupo de apoio para autistas adultos, lá do Adultos no Espectro. Então, a gente quer deixar para vocês essa dica. Existe o site www.adultosnoespectro.com.br. Existe o Instagram também, @adultosnoespectro. Um abraço especial aí para toda a equipe do Adultos no Espectro. E conheçam lá, eu acho que vai ser bem interessante, vocês vão aprender muita coisa legal. Eu só queria reforçar que, bom, além de todo o meu amor e o da Cássia a esse projeto lindo, é fundamental que um autista, principalmente, eu acho, né, o pós-diagnosticado, ele converse com outros autistas, gente, da forma mais confortável para você, respeitando sim os seus limites, mas é nesse momento que a gente conhece estratégias, é nesse momento que a gente entende coisas sobre nós que não estavam tão claras, mas a gente vê traduzido no outro. É nesse momento em que, assim, essas trocas tão preciosas acontecem, e é muito
é muito revigorante, né, a força do grupo, né? Eu não entendia isso antes, porque eu fazia parte de grupos que não eram feitos por pessoas atípicas, porque eu não sabia que eu era atípico também. Então, eu nunca entendi direito essa força do grupo, né, que tanta gente fala, tanta gente relata, eu vou entender no Adultos no Espectro, e é por isso que a gente, com certeza, faz esse trabalho de compartilhar o nome para quem não conheça, com maior orgulho e carinho. No episódio de hoje, a gente explorou as dificuldades enfrentadas por adultos autistas, incluindo a invalidação por outros, o desafio de romper com o masking, as mudanças de rotina e estratégias de apoio. Então, é importante que esse episódio não seja um muro das lamentações para nós, né, mas que seja uma reflexão sobre os obstáculos do dia a dia e como a gente pode superá-los. Exatamente, Miguel. E aí, para finalizar, aqui a gente vai deixar uma frase de reflexão diante de tudo que a gente falou, diante de tudo que a gente sabe que a gente passa. A gente quer deixar uma frase aqui que acho que é muito importante a gente refletir sobre ela e o quanto ela pode ser útil para a gente. E a frase diz o seguinte: não se cobre tanto, ninguém é forte o tempo todo e está tudo bem. Respire, descanse e recomece. E assim a gente segue adiante. Pois é, gente, dessa forma linda, com essa reflexão linda, com essa voz linda de Cássia, proferindo essas lindas palavras, a gente se despede. A gente ama muito esse projeto aqui com vocês e é fundamental a interação de vocês, como a Cássia estava falando desde o começo. Então, por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais, entrem em contato, enviem perguntas, sugestões, digam o que vocês querem, o que não querem, enfim, se expressem. A gente está no Instagram, no TikTok e no YouTube, no @norteando_se, tá? Em todas essas redes. Um cheiro no coração. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.